Muito bem, queridos irmãos, muito bem, queridas irmãs. Vamos dar continuidade em nossa reflexão sobre Santíssima Trindade. Santíssima Trindade e idolatria, né? Idolatria, um tema que, por sinal, um particular no conjunto, que muito me custa e muito me é caro desenvolver esta reflexão, porque eu era um daqueles que, hoje, queridos, em síntese, é o mínimo que posso fazer. É o mínimo que posso fazer. Porque passei muitos e muitos anos da minha vida, quase 30 anos da minha vida, condenando a Igreja Católica, chamando-a de idólatra. E para chamá-la de idólatra, eu tinha que usar quem? Maria Santíssima. Eu tinha que usar quem? Os santos e santas. Inclusive os santos apóstolos. Inclusive os santos apóstolos. Então, eu dizia, afirmava, e isso falei para muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Quantas pessoas tirei da Igreja Católica em cima desta temática? Em cima desta temática que é improcedente, que não é verdadeira, que não corresponde à verdade, nenhum aspecto da verdade, nenhum percentual da verdade. Então hoje, queridos, vejo-me na responsabilidade, vejo-me no dever. Aproprio-me um pouco de São Paulo quando disse: e ai de mim se não pregar o Evangelho. Um Evangelho que deve ser pregado a tempo e fora de tempo, oportuna e inoportunamente. Um Evangelho que não pouco dá comichão nos ouvidos. E quando isto acontece, é porque a verdade está sendo estabelecida, está sendo dita. E já disse-lhes que testemunhar a verdade, queridos, testemunhar a verdade é uma missão árdua, é uma missão penosa, é uma missão que muitas das vezes você fica só, você é abandonado. Olhemos para a vida dos profetas, os profetas. Alguns deles desejaram a morte por testemunharem a verdade que Deus lhes estava mandando, ordenando testemunhar, anunciar, denunciar. Então não é fácil. O apostolado da verdade, ele traz consequências que não pouco é selada com o testemunho da própria vida. Isso é história. Isso está na história. E a história cristã, ela não acabou, ela continua. Então, em cima desta inverdade, que por tantos anos preguei, e tirei muitas pessoas da Igreja Católica, e influenciei muitas pessoas a virarem as costas aos santos, a Maria Santíssima, à Eucaristia, ao Papa, aos sacramentos administrados pela Igreja, ao terço, sim, a tudo aquilo que diz respeito à Igreja Católica, aos ensinamentos da Igreja Católica. Hoje, pela graça de Deus, posso dizer que escamas pesadas caíram dos meus olhos. Não sou o cristão que a Igreja Católica quer que seja. Estou muito longe da meta. Quando olho para a vida dos santos, e analiso
o quilate de santidade, de santificação, de comunhão que tiveram com Deus. As renúncias que fizeram, as renúncias, abriram mão, queridos, daquilo que nós gostamos hoje, que muitos gostam para aparecer, para se projetar, para dizer, aquele fulano, né? Eles abriram mão de tudo isso por Jesus. Então, quando olho para a vida deles e a minha, percebo quanto estou longe da meta. Todavia, o fato de muito estar aquém do que Deus quer, do que eles foram, posso dizer como disse Sêneca, né? Já me é grande coisa estar no caminho. Pelo menos estou no caminho. E Sêneca ia mais longe dizendo, o que eu ensino não é aquilo que eu vivo, não é a minha vida, mas é como se deve viver. É como se deve viver. É o que se deve fazer. E assim que eu puder, viverei como ensino os outros. Então quero deixar isto claro, queridos. Estou muito longe da meta. E louvo a Deus por ter um bispo, Dom José Luiz Ascona, que ele bate no peito, privadamente ou publicamente, e diz, este miserável pecador, um bispo, esteja meio-dia ao lado daquele homem para você usufruir tantas graças de Deus. E aquele homem bate no peito e diz, este miserável pecador, este miserável pecador. Então eu estou nesta mesma linha. Os santos, por sinal, eram pessoas inconformadas. Eram pessoas que sempre viam-se necessitadas de restauração, de comunhão com Deus, de fazer mais, de ir mais além, de fazer uma kênose mais autêntica, de entregar a sua vida a Deus de forma mais absoluta. Quantos deles tão austeros, para fazer o querer, para fazer a vontade de Deus, eles não pensavam duas vezes no valor que lhes tinha a própria vida. Eram pessoas de coragem, eram pessoas que iam ao encontro dos ultrajes, ao encontro da morte, se necessário, não que banalizassem esta vida, mas por amor a Jesus, São Paulo vai dizer, o viver é Cristo. Se esta minha vida não for para glorificar a Jesus, glorificar a Deus, se esta minha vida não for para louvar e adorar a Deus, se esta minha vida não for para fazer o querer de Deus, por isso ele vai dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o morrer é lucro. Então, queridos irmãos, quando trata-se do fazer a vontade de Deus, do obedecer a palavra de Deus, do conformar o nosso pequeno querer com o grande querer de Deus, os santos não pensavam duas vezes. Eram radicais, eram austeros, inclusive no amor, inclusive na doação, inclusive na relação ética com o próximo, com o semelhante. A verticalidade da vida deles com Deus transparecia na sua ética, na maneira como viviam com o seu semelhante, com o seu próximo. Doando-se. E justamente porque esses santos e santas, sobretudo porque Maria Santíssima, foram seres concretos, que onde quer que tenham vivido, fizeram a vontade de Deus, fizeram o querer de Deus, doaram-se para Deus, entregaram-se para Deus, não regatearam e não foram reticentes com o seu querer, para subtrair ao seu querer o querer de Deus. Pelo contrário, minimizaram
ou extinguiram ao máximo o seu querer para que o querer de Deus, para que a vontade de Deus aparecesse na vida deles. E justamente porque eu era um daqueles que os acusava, inclusive, de que estavam no inferno, de que estavam perdidos, né? De que não eram referência de santidade. Porque eu, para falar sobre idolatria, eu precisava colocar Maria Santíssima, precisava colocar os santos e santas, os santos apóstolos, os mártires. É que vejo-me hoje na responsabilidade cristã, de anunciar para muitas pessoas esta verdade. Muitas pessoas que estão cegas, como eu estava cego. E eu era um cego daqueles grande mesmo. Porque desde a infância fui preparado para aquilo. Desde a infância detive-me, porque o sistema impunha-me aquilo, a preparar-me para combater, para não aceitar tudo que era católico. E eu tinha uma certa razão, queridos, porque a minha mãe não nasceu na Igreja Católica, porque eu não nasci na Igreja Católica. Eu tinha uma certa razão de me apropriar dos ensinamentos que me eram passados ali naquele contexto. Eu não conhecia nada de igreja que não fosse aquela a qual eu pertencia. Agora, para determinadas pessoas, isso não é mais uma culpa sem responsabilidade. Como, por exemplo, no caso de Lutero. Para Lutero, esta não é uma culpa sem grandes níveis de responsabilidade, total nível de responsabilidade, porque ele conhecia, ele era teólogo, ele rebelou-se, ele quis estabelecer a sua verdade. Ele coloca-se no patamar de Lúcifer, que diz: eu subirei acima das mais altas nuvens e farei o meu trono acima do Altíssimo. Ou seja, no século XVI, Martinho Lutero, ele quer anular tudo. Tudo que até então existia em matéria de religião, de fé, de Deus. Agora vamos iniciar, vai começar daqui. Ou seja, daqui para trás, de certa forma está todo mundo no inferno, está todo mundo perdido, mas agora, daqui para frente, Deus me escolheu para a grande missão de salvar a humanidade. Ou seja, a partir do século XVI, Jesus veio, estou aqui parafraseando Lutero, Jesus veio há 15 séculos atrás, pregar a salvação, inclusive escolheu uns apóstolos, só que eles não deram valor, não foram fiéis a Jesus, não obedeceram a Jesus, não fizeram a vontade de Jesus, viraram as costas para Jesus, nada fizeram por Jesus, mas agora, depois de 15 séculos, eu fui escolhido para estabelecer a salvação que Jesus veio trazer. Agora sim. Então, nele não existe uma dolosidade. Nele não existe. Existe uma culpa autêntica. Existe um querer fazer o que fez. Existe uma responsabilidade total e absoluta.
Por isso vou dizer, é o mesmo, estou fazendo aqui um comparativo com Lúcifer. Eu subirei. Eu não quero isto. Eu não quero deste jeito. Eu não quero estar no mesmo nível. Eu não quero estar subordinado. Eu subirei acima das mais altas nuvens e farei o meu trono acima do trono do Altíssimo. E é exatamente isto que Martinho Lutero fez. Então, para excluir elementos sagrados, Lutero impõe ao seu sistema a palavra sola. Sola de só, de somente, nada mais que, ou seja, não é apenas um sistema excludente. Não é apenas um sistema excludente, mas trata-se de um sistema incoerente em si mesmo. É um sistema incoerente em si mesmo. Não é apenas um sistema que exclui Maria, exclui os santos, exclui o Papa, exclui o magistério, exclui sacramentos. Não. É um sistema incoerente. É um sistema incoerente por quê? Observe. Lutero vai dizer não à igreja. Não à igreja. Ele vai virar as costas para a igreja. Acaba com essa igreja. Todavia, no entanto, entre aspas, ele edifica a igreja luterana. Que não apenas vai ser uma, como é uma até hoje, mas será o germe de tantas e tantas e tantas e tantas e tantas outras. E não apenas o germe de tantas outras. O germe das fragmentações. O germe das proliferações. Que já não pode-se mais falar em reformas. Este denominativo precisa ser excluído, porque já não estamos mais em um segmento de reformas. Ninguém mais quer reformar ninguém. Não trata-se disso. Cada qual quer voltar ao primeiro amor. Cada qual quer voltar à origem. Através da sua interpretação que Martinho Lutero estabeleceu. A livre interpretação das Escrituras. Então, observe, não é um sistema apenas excludente. É um sistema incoerente. Ele diz não ao magistério. Não ao magistério. Negócio de papa, de cardeal, de bispo, de não sei o quê. Nada disso. Todavia, ele constitui um magistério nos moldes católicos, o que lhe rendeu, e não foi pouco. Ele constitui um magistério nos moldes católicos. Quantos dedos foram apontados na cara de Martinho Lutero? Sério, rapaz, isso aqui está a mesma coisa. Isso aqui não mudou nada. O mesmo formato eclesiástico da Igreja Católica, ele vai estabelecer. O que é isto? Aquele magistério não, o meu sim. Aquela igreja não, a minha sim. Entende? Ele diz não à tradição. Não à tradição. Todavia, a tradição protestante é evidente, é documentada, é registrada. Ou seja, não à tradição católica. Mas a minha, a nossa, ela pode estabelecer-se. Só que no meio desses nãos tem um sim. No meio desses nãos tem um sim.
Não a igreja, não a tradição, não o magistério, né? Mas nem tudo está perdido. Sim, a Bíblia. Sim, a Bíblia. Porém, este sim não é legítimo. Este sim não é autêntico. Por que este sim não é autêntico? Porque a Bíblia cristã, ela foi subtraída. A Bíblia cristã foi subtraída. A Bíblia, que durante 15 séculos a igreja aceita como sagrada escritura, embora só no ano 393, no concílio de Hipona, um concílio católico com bispos, padres, legados do Papa. O Papa não pôde estar naquele concílio, mas ele mandou seus legados, seus representantes. Ou seja, é só no ano 393 que a igreja vai definir a literatura bíblica produzida até o ano 100. Até o ano 100 nós já temos o Novo Testamento completo. Porém, não apenas o Novo Testamento, queridos. O que havia de literatura dita cristã, só Apocalipse tinha cerca de 200. Só o Apocalipse. A igreja ficou com um apenas, o de João, o de São João. Então, embora no primeiro século, até o ano 100, já tenhamos tudo aquilo que faz parte, que são os 27 livros do Novo Testamento, é só no ano 393, no concílio de Hipona, e depois tem os concílios de Trulos, e fugiu-me aqui, tem outros mais. É que a igreja vai definir a lista dos livros do Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Pronto, estes são os livros canônicos. É a igreja quem vai fazer esta definição. Quando você abre a Bíblia, não é a Bíblia que eu tenho aqui, o catecismo, que logo ali no início tem o índice dos livros, não é a Bíblia que diz aquilo, queridos. Quem diz, quem coloca aqueles livros ali é a igreja. A lista dos livros canônicos. Então, durante 15, embora só no ano 393, o cânon, a lista dos livros bíblicos, seja definida pela igreja, contudo, desde o primeiro século, assim que aquela literatura cristã foi produzida, embora levada para ali, e alguém vai começar a fazer uma cópia de um documento autêntico do apóstolo, os evangelhos, aquela coisa toda, desde o primeiro século, a igreja sempre creu na Bíblia, segundo a tradução dos 70. E o concílio de Hipona, em 393, vai definir aquela lista. Com a tradução dos 70, Jesus usou essa tradução, os apóstolos usaram essa tradução, os primeiros apologetas usaram essa tradição. Então, durante 15 séculos, a igreja, 15 séculos não, 20 séculos, né? Porque até hoje a igreja usa essa lista, esse cânon, ela não mudou. Aí Lutero diz assim, não a igreja, não o magistério, não a tradição, mas aqui tem um sim. Sim a Bíblia. Mas, no entanto, a Bíblia, segundo a minha imagem e semelhança. Segundo a minha imagem e semelhança. Queridos, desculpem-me esta expressão, não trata de sarcasmo, nada disso. Mas eu tenho uma leve impressão.
para a gente seguir, sobretudo, esse julgamento que o protestantismo faz, esse ipsis literis fundamentalista da Bíblia ao pé da letra, eu acho que Lutero está no profundo dos infernos. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse a gente lê assim, já no final da Bíblia, né? Ai daquele que tirar um tio, um ponto, uma vírgula, um acento, ou daquele que subtrair, ou que aquele que acrescentar. E Lutero fez as duas coisas. Ele tanto acrescentou, e ele não acrescentou apenas um tio, um ponto, uma letra. E ele não tirou apenas um tio, uma vírgula, uma letra. Quando ele estabeleceu a sua doutrina da salvação, simplesmente por meio da fé, é a sola fide, lembra daquela palavra que eu disse para você, que ele colocou no sistema dele a palavra sola, sola de somente, de só, nada mais que isso. Então observe aqui, porque ele estabeleceu a sua doutrina da salvação somente pela fé. Inclusive esta palavra que não tem no original, ele colocou. Que era justamente para sustentar a sua doutrina, o seu ensinamento. Somente pela fé. E ponto. Aí ele lendo lá São Paulo, ele disse, espera lá, não, eu não vou, não, essa subtração não pode ficar só nos deuterocanônicos do Antigo Testamento, não. Os 7 livros deuterocanônicos que enganosamente, que dolosamente é chamado de apócrifos pelo meio protestante. Ele disse, olha aqui aí, queridos, vamos, apaga o Antigo Testamento agora. Vamos ficar com 27 livros do Novo Testamento. Lutero pega a carta de Tiago, de São Tiago, e diz, olha, isso aqui é carta de palha, mentira. Isso aqui vai ser jogado fora. É essa carta de São Tiago, onde lemos que o presbítero deve ungir os doentes com óleo, que diz que a fé sem obras é morta. Lutero disse assim, isso aqui tem que ser jogado fora, tem que ser tirado. Sabe por quê? Porque isso aqui vai contra a minha doutrina. Porque São Tiago vai dizer que pelas obras somos justificados e não somente pela fé. E Paulo vai dizer somente, e Lutero vai dizer somente pela fé. Por sinal, ele abriu e disse assim, São Paulo, você me deu um espaço aí que você escreveu errado. Faltou uma palavra, vou colocar aqui a palavra somente, tá bom? Então, se quem tira uma vírgula, será tirada a sua parte? Na região celeste? Na plenitude da vida? E quem acrescentar, Deus fará vir sobre essa pessoa as pragas descritas neste livro? Ele está dentro tanto de uma como de outra coisa, queridos. Observe a reforma de Martinho Lutero. Observe o sistema que ele estabeleceu. E um sistema que as pessoas que foram aderindo, fazendo parte dele, começaram a olhar para lá e dizer, isso aqui não está certo, isso aqui não está certo. Vamos refazer, vamos mudar, estar no que está hoje. Porque isto aqui não bate com a minha ideologia, com a minha teoria, com a minha teologia, então eu tenho que mudar, eu tenho que tirar, eu tenho que acrescentar. Eu só quero que você dê uma olhada para a igreja e termino aqui agora com este vídeo. O que é a Igreja Católica? Há quantos anos a Igreja Católica ela é agredida pela questão da idolatria? Há quantos anos? Há quantos anos a igreja sofre esta pregação trágica, maléfica, diabólica, de que ela é idólatra por causa de Maria e por causa dos santos? Sabe o que é interessante, queridos?
que antes do ano 393, quando a igreja definiu o cânon da Sagrada Escritura, ela poderia dizer, olha, tira Êxodo, isso aqui pode arrancar daqui. Não só Êxodo capítulo 20, arranca todo esse negócio aqui. Ela podia pegar Levítico, podia pegar Deuteronômio, podia pegar Isaías, Jeremias, mas um monte. Todos esses textos que se impõem contra ela, que as pessoas usam para lutar contra ela, a igreja poderia ter tirado. Dizer, não, isso aqui vai dar problema, até porque naquela época, já haviam controvérsias neste sentido, então a igreja poderia muito bem eliminar quantos e quantos concílios de lá para cá. Por exemplo, no Concílio de Trento, a igreja podia muito bem, não, pega esses livros aqui, vamos tirar da Bíblia, a gente manda, nós somos nós, né? Não é isso? Pode arrancar, a Bíblia vai ser só isto. Mas ela não fez, porque ela exerce o apostolado da verdade. Para a Igreja Católica, a Bíblia é a Sagrada Escritura do Gênesis até o Apocalipse. Ela não tem medo da Sagrada Escritura. A igreja não tem medo dos textos que dizem não farás imagem de escultura. Ela prega isto, ela ensina isto. Mas ela ensina no seu devido lugar, no seu devido contexto. Sem que isto lhe seja apontado contra ela uma causa de idolatria. Ela explica de forma sóbria, de forma generosa, como uma mãe, como uma mestra. Mas Lutero, quando ele viu que a sua teoria da salvação somente pela fé estava sendo agredida, ele diz, isso aqui vai ter que sair. Isso aqui não vale nada. Os escritos de Tiago, o que vale é o que eu estou dizendo. Para terminar, que sola escritura é esta de Lutero? Primeiro, ele anula 15 séculos da tradição bíblica. 15 séculos. Aquilo que a igreja cria por 15 séculos, ele joga fora. E ele constrói do seu jeito, sola escritura. A escritura que eu quero, que seja escritura. O livro sagrado que eu quero que seja, como eu quero que seja. Por sinal, foi exatamente isto que deu a Hitler, foi exatamente isto que deu a Hitler o direito, os plenos